Graça e a paz, dia 14 de janeiro, e hoje vamos para mais uma leitura aí de um capítulo da Bíblia. Lembrando que o propósito é a disciplina, é a constância, é conhecer a Deus, não importa a velocidade, não importa, não adianta, né, eu ler 5, 8 capítulos por dia, se eu não vou estar absorvendo tudo aquilo. Então aqui a ideia é sermos mais detalhistas, né? Enfim, prestar mais atenção. Então vamos juntos. Mateus capítulo 14. Abra sua Bíblia e venha comigo. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderosos milagres. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, agradando tanto a Herodes que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela lhe pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia, e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada no prato e entregue à jovem, que levou a sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Então veja que interessante, né? Apesar de estar em pecado, Herodias achava que matando João é que ela deixaria de estar em culpa ali, né? Como se fosse mudar em alguma coisa, mas ela permanecia em pecado e muito pior, né? Pois ela havia ajudado a cometer um homicídio, né? Herodes passar a ser um assassino também já devia ser, né? Mas enfim, não adianta, a gente pode até tentar esconder nós mesmos de pastores, de pai e mãe, a gente pode tentar esconder tudo, mas no secreto Deus está vendo. Então, quando ninguém mais estiver vendo, certamente Deus estará vendo. Então, uma atitude em vão aquilo que foi feito, né? Versículo 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir, deem-lhes algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu-os em pães. E partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Muito bom, né? Glória a Deus. Há quem pense que Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes e pegou um pedacinho para cada, e desse pedacinho para cada todo mundo se satisfez. Mas não, Jesus multiplicou os pães. Ele pegou esses cestos. Rodrigo, de onde saiu esses cestos? Não era a primeira vez que Jesus estava ali, não era a primeira vez que ele passava horas pregando, então o povo já fazia isso. Então, essa quantidade de pão e peixe era que tinha sobrado de já outras refeições. Então, basicamente foi tudo reabastecido num piscar de olho. Em outros livros da Bíblia, né, vai falar que Jesus deu graças e aí tudo aconteceu. Então, é importante salientar a gratidão e a fé. Não dá pra gente colocar Deus numa caixa. Ele podia ter feito de outras formas, mas ele fez dessa forma. Pois a gente não consegue limitar a Deus. Quando você limitar a Deus, tire isso da sua cabeça, pois Deus é ilimitado e infinito. Amém? Versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu
insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Muito bom, né? Essa é uma das passagens mais lindas que tem. E é importante salientar a primeira fé de Pedro, como Pedro teve fé, né? "Se és tu, manda-me e eu te encontro." E Jesus disse: "Vem-se embora." E ele foi, e de fato ele caminhou sobre as águas. Pedro, um ser humano normal, como eu e você, andou sobre as águas. Por quê? Porque ele teve fé em Jesus e só olhava para Jesus. Mas no momento que ele teve medo, que ele começou a olhar ao redor, quando ele tirou os olhares de Jesus, ele passou a ter medo e começou a afundar. E ele disse: "Senhor, salva-me." E no mesmo momento, Jesus estendeu a mão. Então, se você está afundando, Jesus vai te estender a mão. Ele não vai sair de perto se você tiver muita fé ou pouca fé. Mas não perca a fé. Não perca a fé. Permaneça cheio de fé. Você pode estar no meio de uma tempestade, fazendo algo impossível, algo que não vai durar. Mas se você permanecer olhando para o Senhor, permanecer olhando para Jesus e tendo fé, você vai permanecer. Amém? É isso, é uma situação difícil de se colocar, de se imaginar, mas é sobre fé. E lembra da mulher que estava tendo hemorragia e tocou no manto de Jesus e foi curada? Isso aconteceu com muitas outras pessoas. Bastava tocar no manto que todos eram curados. E eram curados porque Jesus era santo, porque o próprio manto dele, né, se tornou santo a ponto de curar, né? O manto não tinha poder nenhum, mas por ser de Jesus, passaram a ter esse poder, e por causa da fé. Então que a gente possa olhar para Jesus cheio de fé, pois ele pode multiplicar pães, ele pode fazer com que a gente ande sobre as águas, e ele continua sendo Deus, ele pode não fazer também. Ele continua sendo Deus e nosso papel é ter fé. Então que a sua oração hoje seja pedindo coisas impossíveis a Deus, pois para Ele nada é impossível. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.